voltando a falar a respeito do Isaac, né, que muitas vezes nós relutamos tanto em colocar no altar do Senhor. Eu me lembrei de uma mulher, do ministério de uma mulher. Eu vou falar de ministério porque foi o meu contexto, né, foi o que eu vivi. Mas na sua vida o seu Isaac pode ser outra coisa que não o ministério. Como eu já disse, né, pode ser um filho, um marido, um trabalho, um emprego, o dinheiro, tantas coisas. Mas então eu me lembrei da história de uma mulher que foi uma das maiores evangelistas dos Estados Unidos do século XX. O nome dela era Kathryn Kuhlman. Talvez muitos que estão assistindo esse vídeo já tenham escutado falar dessa mulher. O ministério dela foi assim, cheio de manifestações, né, do Espírito Santo, com cura, com restauração, com batismo no Espírito Santo. A história dela é muito interessante porque ela foi chamada aos 14 anos de idade, ela sentiu aquele chamado, sabe? Aquilo começou a arder dentro dela e muito nova ela saiu com a irmã dela pelos Estados Unidos para pregar a palavra. E o ministério dela começou a crescer de uma maneira muito significativa. Mas em determinado momento da vida dela, ela se casou com um homem que todo mundo falava para ela que não era, que ela não deveria tomar aquele passo, que ela não deveria fazer aquela aliança, porque o homem era um homem divorciado, mas ela não ouviu ninguém e acabou se casando, e durante 6 anos ela esteve casada com esse homem. Mas este homem, né, tornou-se o Isaac dela, ele era o Isaac. Ela disse que ela entendeu que ela amava mais aquele homem muitas vezes do que o próprio Deus. Só que ela começou a murchar, sabe? Uma flor que é viçosa, que, né, todo mundo olha, que é linda, e começou a murchar, a morrer. Foi assim que ela começou a se sentir. E teve um dia na vida dela, depois de, sabe, o Espírito Santo convencê-la de que ela precisava sacrificar aquele Isaac na vida dela. Ela foi um dia e colocou diante do Senhor e entregou esse Isaac diante de Deus. E ela foi, desfez o casamento, e depois disso ela teve muita luta para reconquistar, né, para ir para o ponto de onde ela partiu, de onde ela deixou tudo. Então ela enfrentou muitas dificuldades, porque a gente sempre paga um preço, né? Quando a gente sai do caminho, erra o caminho, a gente paga um preço. Quando, depois desse período, né, dela pagar esse preço, o ministério dela foi um ministério que impactou milhares e milhares de pessoas. Por quê? Porque ela colocou o Isaac dela no altar do Senhor. Mas esse, né, não foi um Isaac igual de Abraão, que Abraão falou, não precisa me entregar. Esse ela colocou e ela teve verdadeiramente que entregar. Porque eu creio que ali, se a gente for ver bem, né, nem era o Isaac, era o Ismael. Porque o Isaac é gerado do Senhor. E aquilo que é gerado no Senhor, o Senhor não nos tira. Ele aperfeiçoa. Ele nos pede para que seja aperfeiçoado, para que ele possa dar o crescimento que verdadeiramente desde o início já está no coração dele. Na verdade, ele era um Ismael, né? Porque não nasceu no coração de Deus. Ela foi a obra da carne. Ela se casou com um homem que já era divorciado, que se separou da mulher, com filhos, por causa, talvez até mesmo por causa dela. A história não deixa isso muito bem claro. Mas ela teve, como Abraão teve que despedir Ismael, para viver as promessas, ela teve também que despedir esse Ismael, para viver as promessas também que Deus tinha para a vida dela e para o ministério dela. E um dia, na biografia dela, eu li o livro, falando da biografia, ela fala assim, só eu e Deus sabemos o preço desse ministério, o preço que eu paguei por esse ministério. E ela estava falando com relação àquilo que ela teve que abrir mão para poder viver os sonhos e as promessas do Senhor. Ela poderia ter continuado naquele casamento. Ela poderia ter continuado com o seu Ismael.
mas ela nunca teria recebido de Deus, né, o Isaac, aquilo que verdadeiramente Deus tinha para ela. Ela nunca seria uma mulher, uma pessoa inteira, porque assim, o que nos faz inteiros verdadeiramente é cumprirmos a vontade, o querer do Senhor para as nossas vidas. E tanto que a palavra do Senhor, né, ela diz que quando Abraão despediu Ismael, ainda demorou um tempo, né? Ele teve que esperar mais um tempo, talvez estivesse chegando ali. Sabe, o diabo, ele sabe também quando as coisas estão chegando, ele consegue vislumbrar, eu creio, sabe, no mundo espiritual, aquilo que nós não vemos. Você vê, quando o anjo foi enviado para levar resposta para Daniel, Satanás enxergou o anjo, os principados, né? Diz que o príncipe da Pérsia resistiu por 21 dias. Então, às vezes a resposta está chegando e o inimigo, o que ele faz? Ele toma a frente, ele tenta se antecipar àquilo que Deus vai fazer. Então, talvez naquele momento da sugestão de Ismael, talvez naquele momento estivesse chegando a resposta para Abraão. Isaac já estivesse, sabe, pronto praticamente para vir ao mundo, mas Satanás foi lá e tentou se adiantar aquilo que Deus tinha. E foi quando, em vez de Isaac, foi gerado Ismael. E isso atrasou a promessa, atrasou o tempo. Às vezes o teu Ismael, sabe, aquilo que você gerou na carne, está impedindo que verdadeiramente as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Talvez seja tempo de você mandar embora o seu Ismael. Às vezes você não caminha, não consegue sair do lugar, a sua vida fica dando voltas e voltas no deserto, como o povo lá de Israel. Por quê? Porque você está insistindo em segurar o teu Ismael. Você não está soltando aquilo que verdadeiramente na tua vida está sendo um entrave, aquilo que foi gerado na carne. Não foi gerado do Espírito. Então você tem escolhas para fazer. Ou você escolhe continuar com o seu Ismael, e talvez isso impeça, né, que você viva lá na frente a salvação, que você continue, não impeça que você continue sendo um servo de Deus, um cristão, mas pode impedir que você viva as promessas que o Senhor tem para você na terra. Então, é tempo, né? Essa mensagem para meditação. Então, se você... Às vezes nós temos um Ismael na nossa vida e nós nem percebemos. Aliás, às vezes nós achamos que é o nosso Isaac. E é o nosso Ismael. E o Isaac só vai vir depois que você soltar o seu Ismael.